Direito Penal 1 sabe muito bem que nós podemos analisar a violação da norma penal em níveis distintos. Simplesmente a nível do tipo legal, nível do injusto penal e do fato punível. Então, aprofundando a análise, o tipo legal, conforme a descrição contida no tipo, do injusto penal nós vamos ter análise de tipicidade e de antijuridicidade, e no fato punível, mais do que o injusto penal, vamos agregar a culpabilidade e também a punibilidade. Bom, trazendo agora a teoria processual penal para essa construção do conceito de sanção penal. Nós vamos verificar que a sanção penal ela é decorrente sempre de formalidades, tanto penais quanto processuais penais. Que essas formalidades nada mais são do que garantias aplicáveis à criminalização. E há três princípios básicos dos quais decorrem todos os demais, dos quais estão agregados todos os outros princípios. Primeiramente, o princípio da legalidade penal, que orienta a criminalização primária, ou seja, a produção de tipos penais. Os tipos penais só podem ser considerados como tais se previstos numa lei penal estrita, escrita, certa e prévia. Depois, o princípio da jurisdicionalidade. Nós não vamos ter aplicação da lei penal e nem execução se não houver uma autoridade judiciária competente, integrante de um poder judiciário independente, tá? Legítimo. E também não teremos sanções penais aplicadas e executadas como tais, que possam ser reconhecidas como sanções penais, se não houver a observância do devido e justo processo penal. Tanto a jurisdicionalidade quanto o devido e justo processo penal são princípios que orientam a criminalização secundária. Como eu falei há pouco, a primeira formalidade no campo do direito penal e processual penal é o princípio da legalidade, segundo o qual não há cominação de sanção penal abstrata, que é aquela prevista na lei penal, no preceito secundário do tipo, senão por meio de uma lei penal escrita, estrita, certa e prévia. A segunda formalidade decorre dos princípios da jurisdicionalidade e do devido e justo processo penal, segundo os quais não há aplicação de sanção penal concreta, senão por meio de uma sentença penal, fruto da atividade jurisdicional e prolatada com observância do devido e justo processo penal. Por fim, a terceira característica da sanção penal são os seus propósitos, e que isso nós vamos buscar então na criminologia e na política criminal. Esses propósitos das sanções penais, eles podem ser tão somente retributivos, como eles podem ser cumulativamente retributivos e preventivos. Tá? Claro que esses propósitos eles são objeto sempre de estudos e crítica da criminologia e da política criminal. O que são os propósitos retributivos? Quando nós falamos que a sanção penal tem um propósito retributivo, nós estamos tendo um olhar para o passado e estamos enfatizando a ideia de consequência. Ou seja, a sanção penal é um mal, é uma consequência, um mal que se contrapõe a um outro mal. É um mal lícito que se contrapõe a um mal ilícito. Pune-se tão somente porque se violou a norma. Esse é o propósito retributivo. Já os propósitos preventivos não. Há um olhar para o futuro. Pune-se para que a violação da norma penal não ocorra. E aí nós temos dois grandes grupos que situam-se dentro da prevenção. A prevenção geral, em que a sanção penal tem um propósito voltado para toda a comunidade, e a prevenção especial, em que o propósito da sanção penal está voltado para o próprio condenado.
Os propósitos preventivos gerais, eles podem ser positivos ou negativos. Os propósitos positivos da prevenção geral, nós vamos dividir então a comunidade em dois grandes grupos, os homens bons e os homens maus. Os homens fiéis à lei e os homens que são infratores em potencial. Tudo isso é criticado, tudo isso é questionado, mas isso é o que está por trás da ideologia punitiva. Tá? Então nós temos, na prevenção geral positiva, uma preocupação, um propósito voltado para a comunidade dos homens bons, buscando o quê? A sua integração, a sua coalizão, tá? O restabelecimento da confiança dessas pessoas no sistema de justiça, no sistema normativo, que foi violado com a prática, com a violação da norma penal. Então é aquela coisa, nós temos que dar respostas à comunidade. A polícia, quando é entrevistada, o juiz, o promotor, né? Não, está sendo punido, está sendo investigado, está sendo apurado, então fiquem tranquilos, a justiça está sendo feita, confiem em nós, confiem na lei, a lei tem que prevalecer. Na verdade, nós estamos preocupados com essas pessoas. É uma prevenção geral positiva, uma proposta de integração, de busca de uma coalizão social, de um restabelecimento da confiança. Temos a prevenção geral negativa, onde a sanção está voltada para aquele grupo dos homens maus, como se pudéssemos dividir, né? Os infratores em potencial. E aí a pena teria uma proposta de intimidação. Não, nós temos que punir severamente para dar exemplo, nós temos que prever penas severas para dar exemplo, para intimidar, para desencorajar. Não é? A primeira proposta é Durkheim, a segunda está em Feuerbach. Aí temos os propósitos preventivos especiais. Nos propósitos preventivos especiais, a pena se volta à pessoa do condenado. Tá? Também temos a prevenção especial positiva e a prevenção especial negativa. Quando nós falamos em prevenção especial positiva, a proposta da pena que se volta ao condenado é fazer com que o condenado mude de lado, para que ele reabsorva os valores sociais que ele desrespeitou. Ele mude de lado, nós temos que ressocializá-lo, trazer de volta. Tá? Na prevenção especial negativa, não, nós vamos realizar a intimidação do condenado, puni-lo severamente para que nunca mais ele esqueça, ou neutralizá-lo, torná-lo inócuo, impedi-lo de retornar à prática do crime, ou aniquilá-lo. Que aniquilando-o, ele não voltará à prática do delito. Então as primeiras propostas estão em Herder, em Ferri, e as demais em Feuerbach, que trabalhou em intimidação tanto geral como especial, a neutralização, as penas de alta duração, né, prisão perpétua, ou então mutilação do corpo e tal, está em Ferri, aniquilamento está em Garofalo, que é a pena de morte. Temos agora, recentemente, ainda um outro propósito para a sanção penal, que vem surgindo, que as pessoas aos poucos vão se dando conta, que são que estão nas medidas consensuais. Se realizam por meio de transação penal, por suspensão constitucional do processo, pelo consenso, pelo acordo entre as partes, entre o Ministério Público e o réu, ou entre o Ministério Público e o autor do fato. Essas medidas transacionadas, medidas consensuais transacionadas, que não são penas, muito embora o legislador assim as denomine, elas têm um propósito, que é um propósito conciliatório, e que nada mais é do que a antecipação da solução da controvérsia. Se negocia para solucionar a controvérsia, e aí aquilo que se negocia é apenas um instrumento disso. Quando é que se realizam esses propósitos? A prevenção geral negativa, ela se realiza sobretudo no momento da cominação. Nós vamos prever sanções severas na lei penal para intimidar as pessoas de modo geral. Então a prevenção geral negativa. A conciliação, o propósito conciliatório, se realiza sobretudo antes ou no início do processo penal. A retribuição e a função de prevenção geral positiva se realiza sobretudo no momento da aplicação da pena, por ocasião da sentença condenatória. E a função de prevenção especial é no momento da execução.
Há uma crítica a todos esses propósitos? Sim. Quem já fez criminologia já deve ter estudado isso e sabe que, sobretudo aqui na UFSC, há uma investigação muito severa, muito aprofundada. A professora Vera tem encetado pesquisas nessa área. Eu acredito que o professor Ronei, que ministra criminologia, também tem discutido muito isso. Todos os professores hoje que lecionam direito penal, dentro do paradigma que nós chamamos de paradigma da reação social, da criminologia crítica, eles têm se preocupado muito em indagar esses propósitos das penas, porque eles não atingem os seus objetivos. Por quê? Essa crítica, ela se relaciona à pouca eficácia das respostas penais, naquilo que elas prometem, as funções declaradas, aquelas funções que eu acabei de mencionar, e a elevada eficácia das funções invertidas, reais ou latentes, ou seja, as sanções penais, pelos seus propósitos, exercem funções contrárias. Se é para ressocializar, ela não ressocializa, ela dessocializa, ela é estigmatiza. Se é para incluir, ela exclui. Se é para intimidar, ela não intimida, ela traz mais ainda as pessoas do presídio, tanto que a reincidência, os índices de reincidência são altíssimos, e assim por diante. Então a crítica que se faz nesse sentido é pouca eficácia das respostas penais com relação àquilo que ela promete e elevada eficácia com aquilo que ela não promete, que está escondido, que está oculto. Agora, essa crítica não é objeto da nossa palestra, e nem do livro. Mas eu faço menção porque ela existe e nós não podemos deixá-la no segundo plano. Bom, dito isso, eu acabo, então, construindo um conceito de sanção penal, que aqueles que forem pesquisar, trabalhar o direito penal, fazer suas monografias, pode ser útil. Ou seja, a sanção penal é uma consequência da violação da norma penal. Ok. Combinada na lei penal, mas não só combinada na lei penal, aplicada pelo juiz na sentença penal, com observância do devido e justo processo penal. Vocês estão vendo ali todos os princípios, então, presentes: a legalidade penal, a justicionalidade, o devido processo, e executada pelos órgãos estatais encarregados, órgãos estatais e estatalidade, também de acordo com as formalidades legais e sob a supervisão judicial, com propósitos específicos. É claro que nós podemos distinguir as sanções penais das demais sanções jurídicas. E aí temos que a sanção penal, ela tem um caráter predominantemente retributivo. As sanções civis, preponderantemente de ressarcimento de bem jurídico. Não significa dizer que elas também não têm caráter sancionatório, as sanções civis. Mas quando se fala em direito civil, se fala em buscar a reparação do prejuízo. As sanções administrativas têm um caráter preponderantemente corretivo. Quando o policial militar autua, ou o guarda municipal autua alguém por uma infração de trânsito, ele tem o propósito de fazer com que aquela pessoa não cometa mais aquela infração de trânsito. As sanções políticas têm um caráter preponderantemente preventivo. Quando nós aplicamos um impeachment no presidente da República, como aconteceu com o Collor, nós queríamos prevenir, afastamos ele do poder para que aquelas infrações não acontecessem mais, prevenir aquelas práticas. E com isso, pessoal, agora eu parto para o terceiro momento. Vocês viram, então ficou aí configurado em termos gerais a sanção penal, e agora nós vamos procurar detalhar as espécies de sanções penais, e eu então caminho para o momento final da minha fala. As sanções penais, se vocês forem olhar, e aqueles que já fizeram Direito Penal 2, vão verificar que os estudiosos, normalmente eles vão, os tradicionais, não é? Normalmente eles vão colocar como espécie de sanção, a sanção penal como gênero, como espécie das penas e as medidas de segurança. Normalmente vocês vão encontrar isso. O que eu trago de novo nesse meu estudo? Eu digo que os efeitos secundários da condenação também são sanções, são espécies de sanções, muito embora não sejam penas, e as medidas penais consensuais, aquelas decorrentes de transação, não há transação e nem há suspensão constitucional do processo, como diziam alguns, mas aquelas decorrentes de transação e decorrentes de suspensão do processo,